Bem-vindos e bem-vindas a mais uma edição do Diálogos com o MPPE. Nós vamos falar neste programa sobre os 30 anos do ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente. Participam conosco para debater sobre o assunto a promotora de justiça, com atuação em cidadania em Olinda, também na área da infância e juventude, doutora Aline Arrochelas, e o analista em psicologia do Ministério Público do Estado de Pernambuco, Paulo Teixeira. Sejam todos os dois bem-vindos, obrigado pela participação. E, doutora Aline, eu já começo pela senhora perguntando como era antes do Estatuto da Criança e do Adolescente, que as nossas crianças e adolescentes eram tratados nessa questão de defesa dos seus direitos. Boa tarde, Rafael. Boa tarde, Paulo, meu colega de militância na infância e juventude. O Estatuto da Criança e do Adolescente, né, é uma lei de 1990, e na esteira da grande revolução que significou a Constituição de 1988. Por que eu digo que é uma revolução? A Constituição de 88, ela é também chamada de Constituição Cidadã, porque ela incorpora uma série de direitos fundamentais como estruturantes do ordenamento jurídico brasileiro e, em especial, em relação à infância e juventude, passa a subverter a lógica até então vigente, que era a lógica do Código de Menores, e que previa que as crianças e adolescentes eram praticamente objetos de direito. E aí subverte-se essa lógica e as crianças e adolescentes passam a ser sujeitos de direitos, e não apenas isso, mas passam a gozar de uma proteção integral, especial e privilegiada dentro da estrutura de direitos conferidos aos cidadãos brasileiros, fundada na dignidade da pessoa humana. E as crianças e adolescentes passam a gozar dessa prioridade absoluta e dessa proteção especial que se funda no seu espaço como pessoa em desenvolvimento. Paulo, eu queria que você falasse agora com relação... Eu vi numa última palestra que você participou num debate, que você fala que essa questão do vício do termo de infância, o pessoal usa muito o de menor, né, os menores, e não usam mais a criança ou o adolescente. Como é que a gente pode tratar essa questão que você utiliza de menorismo, né? O termo criança versus criança e adolescente versus menor? Porque ainda há essa prática, mesmo depois do ECA. É importante, Rafael, você propor esse debate, porque ele vai para além de uma mera nomenclatura, né? Ele vai dizer respeito a uma mudança que era para ter acontecido em termos de um paradigma, né, anterior, que é o paradigma que a doutora Aline já começou a apontar aí com essa mudança da Constituição, que pré-Constituição a gente tinha o Código de Menores, pautado na doutrina da situação irregular, né, e aí você tinha uma outra concepção de criança e de adolescente, que era objeto do... não tinha protagonismo, que não era também, como a doutora Aline colocou, sujeito de direitos, né? Então, o menorismo, a nomenclatura, ela está atrelada a toda uma epistemologia e a toda uma construção pré-Constituição, pré-Estatuto da Criança e do Adolescente, que vem inaugurar uma outra concepção, a concepção do sujeito de direitos. Outra concepção importante é a da condição peculiar de desenvolvimento. Então, se entende a importância de privilegiar as infâncias e as adolescências, e aí é uma compreensão que o direito importa da psicologia, de entender que é uma fase do desenvolvimento humano diferenciada. Também que não se tinha essa concepção ainda quando a gente vai falar do Código de Menores. E aí é interessante que, por mais que a gente tenha, desde 1990, o Estatuto da Criança e do Adolescente, em tese, superando o menorismo, em tese, superando essa concepção restrita, né, de criança e de adolescente, ainda tem esses usos, que os usos dizem de uma mentalidade, de uma representação. O filho do outro é o menor, se é o meu adolescente, se é o filho do rico, ele não é o traficante, ele é o adolescente que trafica. Se é o filho do pobre que trafica, é o menor traficante. Então, tem uma marcação aí de classe, tem uma marcação também racial. Agora, Paulo, muito se fala que depois
do estatuto, até os pais ficaram um pouco assim, agora eu perdi totalmente a autoridade perante meus filhos. Aquele negócio, aquela frase, esses adolescentes, essas crianças estão cheias de direito. Tem a questão também, recentemente, da questão da lei da palmada. Não vou poder reprimir a ação do meu filho. Tem algumas pessoas que até dizem, se eu não cuidar do meu filho, a polícia cuida. Já ouvi algumas pessoas usarem esse termo. Então, como é que a gente pode tratar o ECA como um aliado, que, na verdade, também seja um aliado dos educadores, dos pais, dos tutores dessas crianças e desses adolescentes? Eu queria apontar dois aspectos principais. Primeiro, a importância de conhecer a legislação. Né? Grande parte daquilo que se fala, Rafael, doutora Aline, em relação a isso, é pautado no desconhecimento da norma. Eu, certa vez, estava numa especialização, só para você ter uma ideia, especialização de psicólogos, e quando a gente foi discutir o direito da criança, uma determinada colega, não, porque a gente tem que falar do ECA, ECA, e aí fez uma expressão, né, de nojo se referindo ao estatuto. E aí, entre psicólogos, né? E aí, colega, eu queria que você explicasse melhor qual é a sua ressalva com o estatuto, e ela simplesmente não sabia discorrer. Então, o primeiro plano que a gente tem que combater é o desconhecimento, né? E aí, quando tivermos em espaços onde a crítica, perguntar baseada em que a crítica, né? Que a crítica geralmente é baseada nesse desconhecimento, quando fala que o estatuto, por exemplo, não traz deveres, enfim, o poder familiar, né? O poder da família é um poder-dever, né? Existe uma série de obrigações que os pais continuam tendo e que não foram abolidos, né, com o Estatuto da Criança e Adolescente. Então, tem esse primeiro aspecto que deve ser destacado. Em 1993, ou seja, 3 anos após a promulgação do Estatuto, a gente já tinha legislação, já tinha projetos de lei para mudar o estatuto. Então, o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele nasce num contexto social onde ele já é questionado desde o seu nascituro. E a gente tem uma tese de doutorado de Regiane Vasconcelos, da Universidade Federal do Ceará, de Sociologia, que ela vai fazer uma análise exatamente, Rafael, desse ataque que o Estatuto sofreu desde o seu início, que, na verdade, é um ataque de setores mais conservadores da sociedade que não querem o que o Estatuto quer, que é um compartilhamento de obrigações em relação à criança e adolescente. Paulo já trouxe essa reflexão de que a gente vive em um país de tradição escravocrata, isso é muito importante a gente refletir, mas também um país de tradição autoritária, né? Então a gente vem pensar a Constituição de 88 e, portanto, o ECA, pensar nesses marcos, nessa subversão da lógica da lei, como eu falei, como uma quebra com muitos anos de um regime autoritário. Então, essa tradição está presente na nossa sociedade brasileira há séculos. Então, realmente leva tempo para que se consiga reverter esse paradigma, como o Paulo falou, né? Mas é importante a gente ter a consciência de que esses fatores afetam a nossa compreensão do problema. A obrigatoriedade na educação era dos 7 aos 14 anos de idade e depois, atualmente, passou dos 4 até os 17 anos. Houve um aumento aí, uma possibilidade maior do que o jovem tenha acesso à educação, que é um direito fundamental. E também os índices de mortalidade infantil também diminuíram nesses 30 anos. Eu acho que o grande avanço, o grande pulo do gato do ECA foi o estabelecimento de uma atuação em rede. Quando ele estabelece uma atuação necessariamente integrada de diversos órgãos, e aí vai ter sistema de justiça, saúde, assistência social, educação, e todos esses atores precisam trabalhar de uma forma concertada e de uma forma integrada, a criança e o adolescente ganharam muito. Por quê? Porque não é que esses órgãos, esses setores não trabalhassem antes do ECA. Claro que sim, a gente tem uma política de assistência social até mais recente, mas o diferencial de fazer esses atores dialogarem e trabalharem de uma forma planejada e integrada fez muita diferença. E esses números, para mim, refletem o efeito desse mecanismo que foi inaugurado com o ECA. Então, na hora que o ECA fala que é obrigatório o estudo a partir de 4 anos, a gente sabe que existe ainda uma falha do Estado em fornecer essas vagas de creche,
né, da pré-escola. O ensino infantil ainda é muito precarizado, principalmente, estou falando da realidade do Nordeste brasileiro. A gente tem juridicamente, a doutora Aline colocou, essa obrigatoriedade da criança estar na escola a partir de 4 anos. E a gente tem a lei da primeira infância que vem a partir de 2016, colocando essa faixa etária aí do 0 aos 6 anos. Então é como se a gente tivesse uma grande lacuna, né, do 0 ao 4, ainda não obrigatório, mas extremamente necessário que se tenha um cuidado, né? E aí a gente pensar, sobretudo na realidade das creches, né? A importância que famílias tenham a creche como uma oportunidade de desenvolvimento de crianças pequenas. E aí uma série de estudos que vão apontar a importância de creches ludicamente equipadas como espaços adequados de desenvolvimento. Então, em relação a essa questão da educação, eu queria apontar isso. E um segundo aspecto, também em complemento ao que a doutora Aline colocou, que e aí fazendo uma reflexão a partir de Paulo Freire mesmo, que é da importância da escola fazer sentido. A gente tem uma crise de sentido da escola, porque, e aí realmente é uma tarde ou uma semana, doutora Aline, que a gente podia pensar, a relação da drogadição com a escola, do cometimento de outros atos infracionais, ou com a questão da violência doméstica, também que às vezes incide nessa questão da evasão escolar. Então, são muitos fatores. São 30 anos do ECA, mesmo assim, ele ainda é pouco debatido em sala de aula, ainda há falta de uma educação, de um orçamento público para políticas públicas, construção de políticas públicas para assuntos relacionados à infância e juventude. Pergunto para ambos, por que isso ainda ocorre aqui no país? Por que o ECA não é tão valorizado como deveria passados 30 anos? Tem uma colega pesquisadora chamada Samia Lacerda, assistente social, que tem um trabalho acadêmico, mas também prático, que é voltado para a educação para os direitos, que é chamar a atenção da importância da gente trabalhar a população como um todo para, primeiro, saber que tem direitos e quais são esses direitos, e depois saber como efetivá-los ou na impossibilidade da efetivação, que mecanismos ela pode recorrer. E aí, Rafael, eu penso que o Estatuto da Criança e do Adolescente, assim como outros textos legais, jurídicos, marcos da nossa sociedade, como, por exemplo, a Constituição Federal, poderiam e deveriam entrar como base de discussão nos currículos escolares. Então, a gente tem aí, por exemplo, o direito constitucional, o direito administrativo, o próprio direito do consumidor, são assuntos do nosso cotidiano que muitas vezes as crianças, os adolescentes e futuramente os adultos têm um desconhecimento das suas bases porque não entraram em contato nos seus momentos de formação. Muito bem, mais uma vez, obrigado, pessoal, pela participação aqui no nosso Diálogos com o MPPE para trazer um tema de suma importância para a discussão, que foram os 30 anos aí do Estatuto da Criança e do Adolescente. E obrigado a você que nos acompanhou até agora. Ministério Público de Pernambuco. Compromisso com a cidadania.